Pessoal, vamos lá de pós-jogo desse jogo apertadaço do Fluminense contra o Sport. Ganhamos, ganhamos na marra, essa é a realidade. O Fluminense vence o Sport por 2-1 e agora está em quarto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro com 13 pontos, atrás de Vasco, atrás de Flamengo, Palmeiras e Bragantino. Vamos falar um pouquinho do jogo. O jogo para mim começa mal, o Renato escala mal a equipe mais uma vez. É, mas ele resolve depois. Mas vamos chegar lá, vamos por partes, né? Como diria Jack, né? Vamos por partes. O Renato escalou mal a equipe. É, o Hércules não vem performando, ele não deveria estar no jogo. Eu entendo o Agostinho Canóbio, uma vez que você não tinha o Keno, que foi poupado. Poupado, redução de carga, ou como vocês queiram entender. Mas na verdade o Keno estava fora do jogo, nem para o banco foi. E você tinha ali a volta, você manteve o Agostinho Canóbio. O Canóbio é aquele jogador regular, ele faz aquele papel dele, ele não é um grande arrematador, não é isso, mas você tem um jogador regular. Nossa preocupação hoje era o Everaldo, que nós vamos chegar nele no final. Então o Fluminense entra com um time mal escalado, faz o primeiro tempo pífio, essa é a palavra exata. Perde de 1-0, perde um resultado justo para aquele primeiro tempo. O Sport jogando com uma marcação com bloco médio, saindo em contra-ataques rápidos, usando o Lucas Lima de um lado e o Barleta do outro. E o Lucas Lima teve um lance que ele deixou o Freitas, que chegou a ser constrangedor. Um lance que o Lucas Lima dá um corte no lado direito do campo, deixando o Freitas sem entender nada. E o Fábio fazendo boas defesas até o momento. Só que ali teve um momento que não deu. A marcação ficou frouxa, um latifúndio entre o Fuentes e o Freitas. O Barleta entrou para aquele lado, fez o cruzamento e aí o Pablo cabeceou, se antecipando ao Freitas, que também falhou, fazendo 1-0. Esse resultado ali era um resultado justo. O Fluminense tentou depois no abafa, no finalzinho do primeiro tempo, aquela pressão, vai para cima, tenta fazer o gol, tenta chegar, mas cá entre nós não teve muito êxito. Aí começa o segundo tempo com o mesmo time, mas com uma substituição que para mim muda o jogo. A substituição com a entrada do Kevin Serna no lugar do Agostinho Canóbio. E aí, podem falar o que for, o Serna ele se atrapalha com as pernas, ele tem problema, mas ele é um jogador que tem duas coisas que me agradam. Ele é um jogador de velocidade que ataca o espaço. Então ele entrou numa posição que o Canóbio não estava fazendo. O Canóbio fazia mais uma tarefa de defender e de compor o lado junto com o Fuentes. E ele entrou mais buscando o ataque. Aí o Kevin Serna entrou e mudou o jogo. Para mim, foi o nome da partida junto com o John Arias, né? Aí a gente vai também dar os pontos ao Everaldo. Mas o Kevin Serna ele muda. E aí ele entra mudando, dando opção de ataque, vindo com velocidade. Ele tem uma outra coisa que me agrada muito. Ele joga com a camisa, ele tem a aura do Fluminense, então mesmo se atrapalhando, o Kevin Serna é um jogador que toda vez que entra, você não vê ele acomodado, você não vê ele, é como o Canóbio também, mas o Serna ele tem uma possibilidade de marcar mais os gols, né? Então ele entrou dando sangue e o time começou a jogar. E aí teve uma outra mudança que faz o Fluminense ganhar consistência. Foi quando o Renato vai e substitui, tirando o Hércules e o Paulo Henrique Ganso para a entrada do Lima e do Nonato. O Lima entrou sendo Lima, ainda não performou esse ano, então a gente não pode falar muito do Lima, mas o Nonato não pode ser banco desse time, gente, nesse momento. O Nonato não tem como ser banco. O Nonato entrou e ele deu a consistência que o Fluminense precisava no meio campo. Ele tomou conta do meio campo. O que o Fluminense perdia o meio campo ali o tempo inteiro pro Sport, o Nonato entrou tomando conta desse meio campo. E ele assumiu a responsabilidade ali de tomar conta. A saída do Paulo Henrique Ganso era quase que necessária, porque o Paulo Henrique Ganso, gente, vamos ser bem claro, ele é cracaço de bola. Eu acho que vai chegar no Mundial e vai ser a diferença do nosso time.
Mas nesse momento, ele não tem condicionamento físico para um jogo de Série A, gente. Não tem. Não adianta ficar aqui tampando o sol com a peneira. O Ganso é um jogador praticamente a menos. Ele joga 15, 20 minutos bem, o time intenso. Depois ele perde, vai perdendo gás e o Fluminense fica com a menos. Então, se você quer usar o Ganso, você pode até pensar em usar ele como um falso 9 num determinado momento, no lugar do Everaldo, colocando ele lá no ataque. Aí tudo bem. Fora isso, o Ganso é um jogador que está precisando ainda ganhar ritmo, ganhar coisa. Então é uma substituição certa quando você tem o Paulo Henrique Ganso nas partidas. E aí o Nonato entra e o Fluminense começa a dar as cartas no jogo e buscar. E aí na raça, na vontade, na disposição e com literalmente John Arias fazendo a diferença, como normalmente acontece. John Arias vai pelo lado direito e faz um cruzamento maravilhoso na cabeça do Kevin Serna, que mete a cabeça na bola e faz o gol. Com esse gol, o Fluminense chega ali ao resultado de um empate. E aí fica aquele jogo de trocação, o Sport tentando vir, o Fábio fazendo boas defesas, o Fábio foi muito bem no jogo. Só que teve um determinado momento no final do jogo que teve o lance antes do final do pênalti em cima do Arias. Eu já ouvi comentarista de arbitragem e outras coisas dizendo que o Arias se jogou para frente, que não foi pênalti. Eu não vou passar pano não, eu acho que ele deu uma exagerada. Mas foi puxada a camisa dele, gente. E se você coloca lá que puxão é pênalti, não, então agora vira o modelo, você pode puxar um jogador e aí a intensidade você que mede. Acho muito estranho. O toque por baixo não houve. Na hora eu fiquei com dúvida se havia ou não, mas eu vi a câmera invertida e o toque por trás não houve, então eu não vou passar muito pano. Mas é assim, foi o puxado, então foi pênalti. Se ele foi puxado, foi pênalti. Então mas eu acho que o Arias tem que parar de dar uma exagerada. Essa caída para frente dele prejudicou, porque foi a imagem feita que ele está se jogando. Então ele tem que tomar cuidado para não ficar estigmatizado com essa situação de se jogar num determinado momento de pênalti. E aí ele esquece esse lance e vai para cima. Aí um minutinho antes o Fluminense faz uma jogada linda pelo lado direito, o cruzamento dele, e aí a cabeçada, uma ótima cabeçada do Everaldo, quase da entrada da área, mas com força, foi quase um chute, e a defesa do goleiro Kaique foi maravilhosa. E aí é aquela situação que você imagina, não vai dar, né? Não vai dar, hoje não é dia. E aí o Guga, que entrou com vontade, entrou bem, o Guga entrou bem, não dá pra dizer que o Guga não entrou bem, mas o Samuel Xavier já fazia um grande jogo. Bate o lateral de uma forma inteligente, sabe, nas costas do zagueiro, porque sabe que não tem impedimento. Aí o John Arias, como é o John Arias, sempre John Arias, ele passa pelo zagueiro, entra na área pelo lado direito e faz o cruzamento. Esse cruzamento certeiro na cabeça do Everaldo, que teve a calma de esperar a cabeça, olhar o lance, cabecear para baixo, para o chão, matando o goleiro, fazendo 2-1. Ali sim o resultado era justo. Nós ganhamos na raça, nós ganhamos dizendo que aqui no Maracanã quem manda somos nós. Nós ganhamos assim, na imposição, sabe, naquela coisa que aqui não, filho, aqui não. E aí o Fluminense fez 3 pontos que era necessário. Só que não podemos esquecer que a gente não pode apagar algumas coisas desse jogo. O Renato escalou mal, o time jogou mal no primeiro tempo. O time ganhou. O time agora tem 3 vitórias no Maracanã e vitórias no final do jogo. Não importa, gente, nós ganhamos. Mas não podemos apagar que o time ainda não está performando como deveria. Tudo bem que o Renato só tem 22 ou 23 dias no comando do time, mas a gente tem que tomar um cuidadinho ali, que a gente tem que levar em consideração que o time deveria ter jogado melhor. Deveria sim ter jogado melhor. Mas a vitória é o que interessava, 13 pontos, está dentro daquela nossa linha de corte, de chegar até com 19 pontos para o Mundial. O Renato, na entrevista coletiva, falou que o time jogou bem e mereceu. Eu discordo do jogar bem. Eu acho que o time, no final, entrou com vontade, quis ganhar o jogo e ganhou. Mas jogar bem é uma palavra um pouco forte. Alguns jogadores sobressaíram. Aí Kevin Serna, Nonato, Arias, o próprio Everaldo, que a gente estava com uma desconfiança, tomara que ele continue fazendo os gols.
Mas o time fez um jogo assim, a gente sai de lá envaidecido com o resultado final, sim, até pela busca que o Fluminense teve no resultado. Mas nós estamos cientes que tem muita coisa a melhorar e o time tem que ser mexido. Eu acho que o Renato agora vai entender que o Hércules não pode ser titular desse time. E assim, o Martinelli, ele não jogou bem, mas ainda daria uma chance para ele. Mas também, se continuar não performando, eu colocaria o Bernal ali nesse posicionamento. Gostei da entrada do Lescano, acho que o menino entrou bem. Ele precisa de mais tempo, mas o Renato já começou a enxergar que o Lescano é um bom jogador e está dando já continuidade ao garoto. Acho que o La Vega precisa também dessa chance, mas ainda não veio, mas acho que ainda vai vir. Teremos o Keno de volta para o jogo contra o Atlético Mineiro no próximo domingo na Arena MRV. O problema é que lá tem a nossa criptonita, né? Que é o campo sintético. Então a gente não sabemos bem como isso vai ser. E o Fluminense teve um detalhe principal nessa história, né? É não deixar a peteca cair, gente. É chegar e agarrar e dizer aqui dentro ninguém vai ganhar da gente. Nós vamos chegar e nós vamos fazer o resultado. Nós vamos performar. Vamos agora ver as notas que eu dei. Eu avaliei os jogadores daqui e eu vou discutir com vocês cada nota dessa que foi dada. E depois eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, tá? Deixar o seu like aí, que isso é importantíssimo. E colocasse as suas notas aí, se você não concordou com as minhas, se você acha que eu fui benevolente em algum caso, ou fui muito duro de outro. Gostaria que você colocasse aí seu posicionamento. Vamos lá, vamos ver as notas aqui. As notas eu dei pro Fábio. Eu acho que o Fábio foi bem no jogo. Vamos baixar aqui um pouquinho. Eu dei 7,5 pro Fábio. Eu acho que o Fábio foi seguro quando precisou. O gol, eu acho que ele não teve culpa na hora do gol. Então eu dei 7,5 pro Fábio. Acho que o Samuel fez um bom jogo. Nada de especial, mas ele continua performando bem. Então eu dei 6,5 pro Samuel Xavier. O Ignacio eu acho que não foi bem no jogo. Ele perdeu um lance, perdeu um gol. Nossa, uma chance de gol maravilhosa, mas ele perdeu. E ele é meio atabalhoado em alguns lances. Então eu dei 4 pro Ignacio. O Freitas é outro meio atabalhoado, mas ele ainda foi melhor que o Ignacio. Ele faz os lançamentos, ele buscou, ele tinha um latifúndio ali na lateral entre ele e o Fuentes, mas eu acho que não foi de todo ruim, não. Então eu dei 5,5 pro Freitas. O Fuentes pode jogar muito mais do que jogou, mas como eu vou literalmente passar um pano aqui pro Fuentes, porque o Fuentes está voltando de contusão, gente. Ele ficou mais de um mês fora. Então você vê que ele não está ainda 100%, ele está sem o ritmo de jogo ideal. Mas o Fuentes é um jogador que assim é incomparável em relação ao René. Incomparável. Tem um lance que ele cruzou mal? Tem, mas, gente, o Fuentes é muito mais jogador do que o René, anos-luz. O Martinelli não fez um bom jogo. O primeiro tempo do Martinelli foi burocrático, errou muito. Acho que foi prejudicado também com a participação do meio-campo do Hércules e do Paulo Henrique Ganso. Mas o Martinelli, ele falhou bastante. Então eu dei nota 4 pro Martinelli, que ainda foi melhor do que o Hércules, mesmo não jogando bem. O Hércules era uma figura apagadíssima no jogo. Ele errou praticamente tudo que tentou, então ele foi uma partida muito ruim do Hércules. Acho que o Hércules não pode voltar a ser titular desse time, entendeu? Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto o Hércules não pode ser titular. Acho que ele entrando no jogo, recuperando aí a confiança, talvez volte. Mas nesse momento o Hércules, para mim, totalmente fora dessa posição de titular do time. Paulo Henrique Ganso, como que eu falei para vocês no início do vídeo, o Ganso, para mim, ele jogou 20 minutos. Mas os 20 minutos que ele joga é tão diferente que eu não consigo dar uma nota abaixo da média para ele. Eu acho que a média é 5 para o Ganso. Então, eu acho que o Ganso vai ganhar ainda mais condicionamento. O que eu não acho, por exemplo, um jogo como o Atlético Mineiro na Arena MRV. Não dá para entrar com o Ganso jogando, gente. Não dá. O Ganso não tem perna para isso. Então, o Ganso é um cara que, pô, se a gente precisar dele no segundo tempo, alguma coisa, tudo bem, mas ele não pode entrar. Então, esse meio-campo ali vai ter que ter a entrada do Nonato e muito provavelmente o Lima. Eu daria perna pro Lescano, mas eu acho que ele não vai fazer isso ainda, entendeu? Mas
eu não entraria com o Paulo Henrique Ganso no jogo lá na Arena MRV. Temos ali o John Arias, que para mim é o dono do jogo, e por causa dele o jogo mudou, o jogo ganhou, a expectativa do jogo foi muito boa. Ele fez as duas assistências, quer dizer, assistência é até brincadeira falar com ele, que ele deu 2 passos que fala assim. O segundo então do Everaldo é o faz e me abraça, né? O cruzamento faz e me abraça, porque pelo amor de Deus, ele colocou na cabeça do Everaldo para o Everaldo fazer o gol. E o Everaldo, não podemos dizer que ele não fez o correto, tá? Ele foi lá e decidiu. Você tem o John Arias, que levou esses 8,5. O Agostinho Canóbio, para mim, fez aquele jogo mediano. Por que eu tô dizendo mediano? Ele não foi um jogador que foi. O jogo dele não foi ruim, mas ele também não decide. Então a gente não pode colocar a conta aqui no jogador no Arias, no Canóbio. Ele fez aquilo que dá para ele. O Everaldo não fez um mau jogo, não conseguia fazer a parede no primeiro tempo, estava meio perdidão. Mas no segundo tempo ele teve uma cabeçada de extremo perigo em cima do goleiro. Não errou a cabeçada foi correta. Numa segunda cabeçada que ele deu foi em cima do goleiro, mas na terceira ele colocou lá dentro. Então eu não tenho o que reclamar do Everaldo. O Everaldo está ali para decidir, e foi o que ele fez. Ele decidiu. A hora que a bola chegou e ele precisou definir, ele definiu, então ele merece 7,5. Foi a nota que eu dei para ele. Kevin Serna, para mim, o cara do jogo. Eu não vou dar o melhor do jogo, porque o Arias fez duas assistências que definiram a partida. Mas para mim, o cara que mudou o jogo foi o Kevin Serna. Ele entrou com aquilo que a gente quer, com vontade, com sangue, atacando espaço pelo lado. Então, aquilo que o Renato falou, que de 1 para 1, que ele só tem o Keno, eu discordo dele. Eu acho que o cara que ataca espaço muito bem é o Kevin Serna. E eu acho que o Kevin Serna, mesmo ele atabalhoado, mesmo ele perdendo o gol, mesmo ele se atrapalhando com as pernas, ele não pode ser deixado de lado. O Kevin Serna é um jogador que muda jogo. Nós já precisamos dele em outras situações e ele correspondeu, e mais uma vez ele correspondeu. É um jogador que muitos reclamam do jeitão dele, mas eu vou falar para vocês, eu sou fã desse jogador. Ele entra para decidir. Então, o Kevin Serna para mim foi um jogador que entrou bem. Rubem Lescano entrou bem no jogo. O menino tá ganhando confiança, tá ganhando. Lembre, ele é um garoto. Ele não é um cara vividão como Arias, como Ganso, como Ignácio, sabe? Mas ele é um garoto. E ele é um garoto que entrou bem. Ele vinha performando bem no Paraguai. Ele tá chegando no Brasil, uma outra cultura, um outro jeito, e ele tá começando a entrar no jogo. Olha, eu acho que a torcida precisa ter calma com o Lescano. Lembra do John Arias quando chegou aqui. John Arias também não performava dessa forma. E com o tempo o John Arias, olha quem é John Arias. O John Arias passou quase um ano aqui não performando. Entrava e saía, até o Diniz fazer do John Arias um jogador diferente. Tá? Ele começou a performar com o Abel? Não, ele começou a performar melhor com o Diniz. Então a gente tem que tomar um cuidado, uma calma. E eu creio que o Lescano ainda vai dar muito caldo para esse time. Eu gosto do menino, ele pegou uma bola ali na área para bater, a bola saiu no lateral. Mas é um erro que qualquer jogador podia ter feito. Ele tentou bater de primeira, pegou quem chama na orelha da bola e a bola saiu. Nonato fez um grande jogo, entrou e tomou conta do meio campo. Nonato já está ganhando, já merece essa vaga nesse meio campo. Acho que o Fluminense precisa olhar com bons olhos o Nonato. E o contrato dele encerra no final do ano. Eu acho que o Fluminense já podia estar se mexendo. O Nonato é um jogador que tem que ficar no Fluminense. Ele joga bem no Fluminense. Ele nasceu para jogar com a gente, para jogar com a camisa do Fluminense. Ele entrou bem pra caramba o Nonato no jogo. Acho que o Gustavo Nonato acho que merece ficar no Fluminense. O Guga entrou como o Guga. O Guga, quando ele entra no segundo tempo, ele entra com sangue, com vontade, com sangue nos olhos. E aí ele tem um lance que mudou. E essa nota 6 para ele. O lateral que ele bateu com a inteligência de bater nas costas do jogador para o John Arias chegar e definir. Para mim, perfeito o Guga nesse momento. O Lima entrou sendo Lima, gente. Por que eu tô falando que o Lima entrou sendo Lima? Porque o Lima não tá performando.
Ele não jogou de todo mal, mas também não foi aquele jogador que a gente precisa para mudar. Mas ele não entrou tão mal. Então, 4,5, eu acho que uma boa nota. E o Renato, por que, que eu dei nota 6? O Renato, para mim, escalou o time nota 3, tá? Para mim, 3 ali que ele teria no máximo. Escalou mal a equipe, tá escalando mal, tá com o modelo Mano Menezes na cabeça ainda. Mas ele soube mudar o jogo. A gente tem que entender que o Fluminense venceu com as mudanças do Renato. A virada do jogo tá na entrada do Kevin Serna, tá na entrada do Lescano, tá na entrada do Nonato. Esses 3 jogadores, quando entraram, mudaram a história do jogo. O Guga depois no final para complementar. Então, o Renato, ele soube mexer na equipe. Por isso eu dou nota 6 para ele. Ele escalou mal, mas ele soube consertar o que ele fez. E isso, para mim, é uma virtude. Quando um treinador erra, mas sabe as peças que tem que trocar e faz o time voltar a performar. Coisa que o Renato fez. Então, gente, essa é a minha ideia do jogo. Acho que o Fluminense ganhou na raça, na vontade, no sangue. Mas não fez um grande jogo mais uma vez. Lembrando que é a terceira vitória que a gente tem no Maracanã e as 3 vitórias que nós tivemos, nós não fizemos grandes jogos, mas ganhamos na imposição. E eu vou te falar, nesse momento a gente tem que ganhar, independente se joga bem ou não. Nós precisamos performar melhor, a torcida quer performance melhor, mas a gente tem que ganhar. E nós ganhamos. Esse é o ponto principal. O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, na próxima quinta-feira, lá nas altitudes da Bolívia, lá em La Paz. Creio que o Renato vai poupar praticamente todo mundo. Acho que não vai praticamente ninguém para lá. Eu mandaria o Lescano para lá. Eu mandaria o Canóbio para lá. Eu mandaria o Hércules para lá. Tá? Seguraria o Nonato. Mandaria o Bernal para lá. Eu não iria com um time tão fraco, não. O time lá é fraco, mas jogar na altitude não é. Então eu mandaria os mais novos, os que têm pulmão para aguentar o jogo. Mandaria esses jogadores para lá para quê? Para o Fluminense conseguir os 3 pontos e praticamente carimbar a sua vaga na Sul-Americana. Lembro, acho que o Fluminense vai vencer a União Espanhola e vão ser Caldas no Maracanã? Acho, mas o Fluminense é inconstante. A gente não pode garantir que o Fluminense vai fazer esse resultado. Então, eu pensaria muito nessa opção, tá bom? Gente, o vídeo já está ficando grande, vamos parar por aqui. Eu agradeço vocês por estarem me assistindo. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e bote lá a tua opinião. Se você acha que essa pontuação que eu dei não é boa, ou se alguma coisa que foi dita aqui você não concorda, ou se você concorda, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.